Olá pessoal, tudo bom? Agora nossa próxima videoaula nós vamos falar de alguns erros do pilar, porque na aula passada a gente trabalhou pilares, mas assim, ficou muito longo o vídeo e não deu para explicar quase nada. Então vou explicar alguns erros aqui sobre do pilar e como a gente pode resolver. Vamos começar. Bom, aqui está o nosso TQS, né? Nós abrimos. Vamos entrar aqui, vamos entrar em pavimentos. Se vocês perceberem, no nosso pavimento, ele entrou direto na fundação. Se a gente olhar o nosso pavimento, o 3D, ele vai apresentar a seguinte configuração. Nós temos esse pilar que a gente criou aqui, se vocês perceberem, ele está seguro por 1, 2, 3, 1, 2, 3. Ou seja, ele está seguro por 4 vigas. 4 não, viagem. Ele está seguro por 3 vigas de cada direção, fixando ele nos dois eixos, no eixo X e no eixo Y, né? O que nós vamos fazer? Isso vai combater a esbeltez. Mas a pergunta será que eu preciso de todos esses 3 vínculos aqui para poder combater minha esbeltez? Vamos lá na nossa aula. Antes, o nosso L aqui era 7,5, né? E o nosso K era 2. Bom, para o nosso K2, nós tínhamos uma esbeltez em X de 173 e em Y de 371. Bom, agora é o seguinte, olha o que nós vamos fazer. Nós vamos fechar aqui, nós vamos entrar no nosso modelador estrutural, nós vamos ir no térreo e vamos deletar as vigas auxiliares que nós criamos. Vou no mezanino, elimino as vigas. E na cobertura, eu vou deixar só a cobertura das vigas para a gente manter o nosso K em relação... Vou manter o nosso K igual a 1. Então, K igual a 1 não, para manter a nossa vinculação em cima. A questão é a seguinte, quanto vale o nosso K com a vinculação em cima? Se vocês lembrarem, ele vale aqui, ó, essa é a configuração, como se tivesse um apoio em cima e embaixo outro apoio, né? Então, o nosso K equivale a 1, não mais 2. Então, nós colocamos aqui 1 no lugar do K. Agora, nós temos uma esbeltez em relação a X de 86, uma esbeltez boa. E em relação a Y, nós temos 185. É preocupante, porque... Lembra que eu falei para vocês que o ideal é ficar, ficar até 140? Então, tá de 140 a 185. Mas nós vamos manter assim. Vamos voltar para o nosso modelador estrutural. Agora a gente vai manter ele desse jeito. Vamos salvar. Fecha. Aí nós vamos vir aqui. Nossa, entrei no modelador de novo. Espera aí, rapidão. Vou sair, vamos calcular o pavimento, e aí a gente calcula. Bom, pessoal, então como eu disse para vocês, nós tínhamos 3 soluções. Deixar a esbeltez do jeito que está, reduzir o comprimento de flambagem, criando vinculações extras, reduzir o comprimento de flambagem, aumentando a dimensão do elemento analisada. O que eu estou fazendo? Eu mudei a vinculação, porque agora o meu K vale 1. Então, olha o que eu fiz. A minha vinculação era essa aqui. Ela tinha borda livre em cima e aqui embaixo engastado. O comprimento de flambagem faz isso daqui, ó. Todo comprimento de flambagem é o 2L. E a gente mudou, a gente colocou a vinculação em cima, a gente colocou vigas em cima. Então, essas vigas formaram tipo um apoio aqui em cima.
e aí ele gera um L, o comprimento de flambagem é igual ao L, entendeu? Por esse motivo, eu coloquei no lugar do K igual a 1, e o meu comprimento de flambagem ficou igual ao meu comprimento da peça, do pilar. Bom, agora nós estamos calculando o TQS, como eu disse para vocês, um lambda ou uma esbeltez de 185 é muito preocupante. Vamos ver quais são os resultados que o software nos fornece, né? Para ver se ele fornece uma esbeltez, uma armadura muito elevada. Existe um relatório no TQS que eu vou abrir ele para vocês, que na realidade nós deveríamos ter aberto ele no começo. Que ele é um relatório que mostra tudo sobre os pilares da edificação. Ele é um relatório antigo, mas ele é um relatório muito, muito útil para mostrar os detalhes dos pilares. Lá a gente vê armadura, a gente vê esbeltez, a gente vê taxa, vê um monte de coisa interessante. E lá a gente vai ver como vai dar a armadura do nosso pilar com a esbeltez de 185. Se é que ele vai calcular, tá, gente? Porque o nosso pilar, ele é muito fino. Ele é um pilar com uma esbeltez, com esbeltez não. Ele é um pilar com 14 centímetros de espessura e 30 centímetros de altura da seção transversal. Então, ele é um pilar muito esbelto, né? Então, o que nós vamos fazer? Eu vou trabalhar com vocês inicialmente calculando o pilar como se tivesse a altura sem vinculação, né, com a vinculação só no topo. E aí depois eu vou aumentando a espessura e o tamanho do pilar para a gente ver se a gente consegue uma esbeltez menor. E aí a gente vai ficar vendo a questão a gente vai ver se a armadura está muito elevada. Agora deu os avisos, né? 0 erros graves, ou seja, o pilar dimensionou. A gente vai ver, então o nosso pilar dimensionou, mas a gente vai ver agora se ele deu uma armadura muito elevada. Ó, vamos clicar em pilares, aqui ó, agora é na árvore do edifício, pilares. Aqui do lado aparece relatórios, nós temos esse daqui, ó, resumo de detalhamento antigo. É esse que a gente vai entrar. Se você entrar nele, você vai ver o seguinte. Primeiro a gente tem que saber qual é o nosso pilar. O nosso pilar é esse pilar P10 aqui, ó. É o pilar P10. A gente vai direto para o P10. Pois bem. O nosso pilar P10 deu uma taxa de armadura baixíssima. Vamos ver a esbeltez dele. A gente fecha esse relatório e a gente clica em pilares novamente, só que a gente vai em relatório. Em relatório. Olha aqui como está a esbeltez do nosso pilar, 182. E mesmo assim ele lançou uma armadura baixa. Bom, isso é interessante. Posteriormente, gente, a gente vai calcular como dimensiona o pilar. Mas antes, vamos dar uma olhadinha
Vamos fazer mais uma estratégia. Eu vou piorar o meu pilar, tá, gente? Eu estou piorando o pilar para vocês enxergarem os erros. Vamos lá. Na cobertura, a gente vai tirar essa carga de 1 tonelada e a gente vai em cargas e a gente vai colocar uma concentrada de 10 toneladas. 10 não. Vamos colocar uma de 30 toneladas. A gente vai colocar uma carga de 30 toneladas. Aí a gente vai fechar e vai mandar calcular novamente. Sabe, gente, o que eu estou fazendo? Eu estou aumentando o esforço do meu pilar. Eu estou aumentando o esforço do meu pilar de propósito. Por quê? Porque aumentando a carga do meu pilar, vocês vão começar a ver alguns erros que podem acontecer, né? Por exemplo, o esmagamento do concreto, entendeu? Na apostila tem uma formulinha que eu coloquei para vocês, que é o seguinte: como os outros pilares já possuem SBTs baixa, então significa que eles possuem uma carga elevada. Para combater a carga elevada, é preciso aumentar a seção, mas esse aumento não é feito de qualquer forma. Para isso, seguir uma fórmula de pré-dimensionamento. A fórmula é a seguinte: essa é a fórmula AC igual a ND vezes K. Eu vou mostrar para vocês depois como é calculado essa carga. Com isso daqui a gente calcula as dimensões do pilar. Então, ó, só para falar dessa análise dessas três soluções possíveis, a opção 1 ela é impossível no caso que eu tinha analisado, né? No nosso caso, a opção 1, se você considerar a viga que ficou por cima, a opção 1 deu certo, entende? Mesmo tendo um SBOT de 185, deixa eu ver, uma SBOT de 185, mesmo assim o TQS calculou. Então, a opção 1 seria a mais relevante. Depois, reduzir o comprimento de flambagem, criando vinculações extras. Depois, reduzir o comprimento de flambagem, aumentando as dimensões do elemento na direção analisada. A gente reduziu o comprimento de flambagem, criando vinculações extras. Foi essa solução que a gente adotou, entende? A gente poderia também reduzir o comprimento de flambagem, aumentando as dimensões, que nem eu disse para vocês. Quanto maior a peça, a seção transversal, menor a esbeltez. Bom, a opção 1 é impossível no caso dessa obra. A opção é impossível por causa que tinha dado superior a 200. Dessas três, a melhor forma que eu mostrei para vocês é alterar a vinculação. Para isso, deveria ser criado apoios extras, o que nem sempre é possível com a arquitetura. A opção 1 seria necessário aumentar as dimensões... A opção 3, na realidade, seria aumentar as dimensões XY acima de 58. Era para a obra que eu tinha feito aqui. Então, deve-se optar por a solução que menos impacta a arquitetura, que é, no caso, você tem que conversar com o arquiteto. Ó, aqui deu pilar sem dimensionamento. Pilar sem dimensionamento. Vamos lá para a nossa obra.
Vamos para a nossa obra, gente. Vou mostrar aqui para vocês. Se vocês veem os erros aqui, ó, deu... Vamos tirar os avisos médios e os leves. Deu pilar sem dimensionamento, né? Se a gente for naquele relatório, que é o resumo de detalhamento antigo, e nós formos lá no pilar P10, nós vamos ver que está sem dimensionamento. Sem dimensionamento. Todos os pavimentos, em todos os pisos aqui, ó, lance 1, 2 e 3. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos aumentar a dimensão do pilar, para a gente ver o que acontece. Tá ok, gente? Ó, a gente vai aqui em P10, só que vamos aumentar para a gente ter uma dimensão... O que acontece? A apostila fala que não compensa a gente ir aumentando do nada. Então, o que a gente faz? A gente calcula a área de concreto. Então, aumentar a seção do pilar P10. Aí a gente vai fazer área de concreto, vai ser igual. Só que é o seguinte, gente, qual é a normal de cálculo? Entendeu? Então, antes de a gente calcular essa área de concreto, a gente vai calcular esse ND aqui. ND o ND nosso, na realidade, é 30 toneladas. A gente colocou a gente colocou 30 toneladas força em cima do pilar. Então, o ND é 30, mas aí a gente tem que somar a carga do peso próprio do pilar. 30 mais a gente coloca 30 mais 0,3 vezes 0,14 vezes a altura, que é 7,5, vezes 25. Não, 25 não, 2,5. Então, 30,78. Vou colocar 31. Depois que a gente calculou, a gente lança na nossa fórmula. Esse é um pilar de canto, não sei se vocês conseguiram perceber. Para pilares de canto, a gente usa um K igual a 0,6. Esse é outro K, tá, gente? Esse é outro K. 0,6. Aqui é 31 tonelada força. Vezes FCD. FCD, gente, é a resistência característica de compressão de cálculo. Se o nosso FCK é 25 MPa, a gente pega 25, divide por 1,4. Vai dar em MPa. Para a gente transformar em tonelada força, a gente divide isso daqui por 100. Tonelada força por centímetro quadrado. Agora, a gente já tem tudo que a gente precisa, então a gente calcula o AC, que é a área de concreto, que é
ND dividido por K vezes FCD, que dá 280 centímetros quadrados. Vamos ver se essa fórmula funciona, porque na realidade, gente, eu estou usando um ND diferente da fórmula, que a fórmula é para um edifício que tem pisos e tudo. Eu lancei os 30 toneladas da força, pode ser que não dê certo, tá, gente? Que essa fórmula não foi feita para isso. Vamos mudar o nosso H. Então, nós vamos continuar com o nosso B igual a 30 centímetros. Então, o nosso Hzinho vai ser igual a 280 dividido por 30. Deu 9. É porque essa área, gente, deu menor do que a área dos 360 centímetros quadrados, que é o mínimo de pilar. Então, essa solução aqui não é muito boa. Vamos fazer uma solução mais empírica, né? Por exemplo, é 185 a SBOTs em Y, a gente aumenta aqui para... Vamos deixar uma SBOTs de 90, que é a SBOTs mais correta. 0,2, vamos colocar 0,2. 129, 0,3, 86. É isso mesmo. Vamos deixar o pilar de 30 por 30. Tá, gente? Para a gente ter uma SBOTs menor do que 90. Seção 30 por 30. Agora a gente vai calcular. Pessoal, isso deu errado. Essa fórmula deu errado. Por quê? Ela é uma fórmula que a gente trabalha com edifícios, entendeu? Então a gente trabalha com... Se a gente fosse usar ela para calcular os pilares que estão dentro do nosso edifício, possivelmente ela daria certo. Mas para calcular um pilar isolado assim fora, provavelmente não dá certo. Entendeu? Essa é a questão. Mas, se vocês forem nessa questão da SBOTs, é possível que dê certo. Se não der certo desse jeito, gente, que é um jeito mais ou menos de pré-dimensionamento, você vai ter que calcular o pilar. Eu vou ensinar vocês a calcular o pilar posteriormente. Agora é só uma forma rápida para vocês resolverem esse problema. Aqui ele fala aqui ele está fazendo uma análise das vigas, né? A gente também não deu problema nenhum, né? Mas se tivesse algum problema nas vigas, você teria que acrescentar pilares no meio do vão, só que daí afetaria a arquitetura, então não é uma solução boa. Aumentar a altura da viga é a melhor solução. A gente vai ver vigas depois, calmamente, mas
Agora nós vamos só finalizar esse pilar e aí a gente conclui a nossa videoaula. O TQS demora um pouco, gente, para processar, porque na verdade ele está fazendo milhões de cálculos. Ele considera a estrutura como vários pedaços e grelhas, então ele tem bastante pedaço. Você viu que quando a gente aumentou para 30, 30 por 30, acabou os erros do nosso pilar? Só que mesmo assim a gente ainda tem que vir aqui no relatório, no resumo de treinamento antigo, para ver se não deu uma armadura muito elevada. Deu uma armadura de 12,5 milímetros de diâmetro. Se desse 10, gente, seria o ideal, mas como deu 12, também é ideal, entendeu? Para uma edificação desse tamanho não tem problema nenhum. Se desse 16, aí você poderia se preocupar, tá bom? Pessoal, é isso aí, a nossa videoaula fica por aqui. Um abraço a todos, valeu!